Ok? Por favor, se manifeste aí no... Oi, professor. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa professor. Boa tarde, professor. Boa tarde. Boa tarde. professor. Boa Boa tarde, tarde. professor. Boa tarde. Então, pessoal, espero que vocês estejam já fazendo os formulários, tá? Tem formulários que são curtinhos, são 5, 6 perguntas, e tem outros que vão começar a ficar mais longo. Aí vocês têm que estar acompanhando para não ficar aí para trás, tá certo? Senão dá problema aí na hora de... Professor, Ou pode falar. qual questionário é para fazer fora aquele do capítulo 2? Deixa eu olhar aqui, que eu lembro de cabeça. Aqui. Pelo que está aqui, ó, você teve aquele da planilha, tem o questionário de campos vetoriais escalares, tem a planilha. Tem um questionário de leis de Newton aqui. Deixa eu ver se está aqui. Questionário de leis de Newton, sistema de partículas. Tá? Praticamente, acho que hoje eu encerro essa revisão das leis de Newton. Aí já vou entrar no próximo assunto. Então, se vocês fizerem esse questionário de leis de Newton, sistema de partículas, vocês vão se manter em dias. Eu vou comparar, porque no ano passado eu dei essa matéria, eu não sei se eu coloquei mais de um questionário, depois eu tenho que dar uma olhada, para poder vocês fazer mais ou menos do mesmo jeito que fizeram ano passado. Deixa eu ver quantos Esse é questionários. para o dia 18 também? Nós vamos fazer o seguinte, eu avisei para a outra turma, e vou avisar vocês. Dia 16, eu não vou poder dar aula, porque eu vou estar viajando, tem que resolver um problema aí. Por causa desse Covid, eu estou preocupado com uma pessoa que eu preciso ir atrás dela, que é a mãe da minha filha. Então, eu estou pensando em fazer a prova depois que eu voltar, dia 23 ou dia 30, tá? A primeira prova. Então, vocês preparem esses questionários até lá, né? Tá certo? Porque a hora que eu estiver dando essa semana que vem ponto material, eu já marco a prova, né? Ou para o dia 23 ou para o dia 30. E da turma B, é dia 21 ou dia 28, né? Então, vamos dizer aí, dia 28 e dia 30, acho que está bom para todo mundo. Aí você já tem tempo de estudar, né? Mais um restante de mês, né? Quem estiver acompanhando a matéria consegue fazer uma boa prova até o dia 30 e dia 28. Ok? É no mesmo horário da aula, não tem problema nenhum, eu só coloco vocês aí 4 horas de prova, para não ter problema porque tem gente que sempre reclama que esses cursos online agora, o professor está dando bem pouquinho tempo para a prova. Eu não me preocupo com isso, eu gosto que os alunos façam o quanto puder. Né? Deixa eu ver aqui, comparar o ano passado, tinha as leis de Newton. No ano passado tinha leis de Newton. Deixa eu ver aqui quantos mais tem. Leis de Newton, sistema de partículas, é isso mesmo. Então, o primeiro questionário é campos escalares e vetoriais. E depois, segundo é leis de Newton, terceiro, sistema de partículas. Tá bom? Então, vamos lá. Bom, pessoal, então, continuando o assunto, que nós paramos aqui, eu estava andando lá já para 3.6, eu tinha andado para frente, eu vou repassar ele aqui até o final do livro, aqui, desse capítulo, bem detalhado para vocês, né? O que vocês fizeram até agora, né, nessas aulas anteriores, foi o seguinte, nós enumeramos 3 leis de Newton, né, a primeira, a segunda, a terceira lei. Aí nós fizemos o sistema de partículas, né, partícula, sistema partícula e sólido, né? Fizemos o fluido só para vocês saberem que também o fluido e o sólido estavam quase iguais, né, porque tinha uma integral, tudo que era somatória passava a ser integral. Então, uma partícula não somava nada, o sistema de partículas somava tudo que tinha lá. Aí, no sólido passava para integral, no fluido passava para integral. O que aconteceu? Aí nós fizemos a primeira lei, para translação, né?
E aí agora nós vamos olhar agora a questão, deixa eu só ver aqui no índice do livro para eu falar a sequência certa, né? Então nós fizemos conceitos fundamentais, né, as 3 leis de Newton. Aí nós fizemos a cinemática, né, que é praticamente mostrando as 3 leis em cada uma das situações. Partícula, sistema, partícula e sólido. Agora nós vamos entrar mais detalhado, ou seja, a gente quase que repete tudo o que fez e vai mais profundo um pouco. Por que vai mais profundo? Porque vai aparecer o centro de massa nas figuras geométricas, né? Porque você vai... Partícula, sistema, partícula é só somatório. Mas quando eu tiver um corpo rígido, vai ser em placas ou corpos tridimensionais. Então, essa seção 3.6 vai entrar nesses placas e corpos tridimensionais para esse cálculo de centro de massa, que é uma coisa que vocês precisam aprender. Tem exercícios para vocês calcular no formulário, e tem na prova também, cai, né? Inclusive quando junta 2 corpos, 3 corpos, com geometrias diferentes, calcular o centro de massa do conjunto. Aí depois nós vamos entrar na segunda lei para translação, essa é a primeira lei para translação, segunda lei para translação. Aí vem a primeira lei para rotação e segunda lei para rotação. E repetindo tudo, partículas, sistema, partículas e assim por diante, para vocês entenderem a diferença. Tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, gente, o que nós temos, né? Nós temos aqui uma massa única, uma velocidade v, né? Então, o mv vai dar um momento linear. Então, quando eu passar um probleminha que eu der a massa e a velocidade, aí falar, o momento linear tal, você já sabe, tem que multiplicar m por v. Você tem uma coordenada r, que tem componente x, y, z, certo? Que é o que você vai usar para determinar a posição. Como essa partícula, normalmente aqui, deixa eu fazer um desenho aqui para vocês verem, ó, ela pode estar fazendo uma trajetória, certo? Uma trajetória assim, né? Está todo mundo vendo aí, né? Eu sempre gosto de colocar o meu celular aqui, auxiliando aqui a visão, porque quando eu estou numa tela diferente, eu acabo não vendo o que vocês estão vendo. Deixa eu acionar aqui, que eu esqueço toda vez. Meu celular aqui, eu consigo ver o que vocês estão vendo, como se eu fosse um aluno, melhor. E aí eu não fico com nenhum problema para saber como é que vocês estão vendo. Bom, então aí, apareceu a trajetória, certo? Então, o que a gente faz? Para uma partícula, você mede um raio R1, né? A trajetória está aí. Mede um raio R2, por exemplo, certo? Aí você tem um ΔR aqui, ok? Se você encostar esse ponto perto do osso, você faz o limite, né? Aí você tem um tempo T1 aqui, um relógio marcando aqui o tempo T1, um relógio marcando o tempo T2. Aqui tem um ΔT, né? Aí você vai conseguir, com esses R's, a saber a posição, com o ΔR e o ΔT, você sabe a velocidade, né? E assim por diante. Bom, agora, tem uma coisa que aparece aqui, que eu não sei se eu tinha falado até lá, que é momento de repouso. Talvez essa seja a primeira vez que vocês estão vendo essa ideia, tá? Normalmente, o pessoal da física não olha muito para esse problema, eles passam por cima e não explica. Tem professor até que nem conhece que existe esse negócio de momento de repouso. Se você perguntar para ele, ele fala, não, nunca ouvi falar. Então, eu vou explicar para que serve. É uma quantidade muito interessante, porque ela ajuda rapidinho a compreender centro de massa, certo? Se você fizer uma medida de centro de massa e tudo, na hora que você está falando para o aluno a primeira vez sobre centro de massa, ele fica assustado. Não, na equação 369 já foi falado. Momento de repouso, já. Deixa eu ver aqui. O sólido também na equação sistema de partículas, 369 já foi falado, e na 360, 369 já foi falado, então não é a primeira vez, não. Tá, eu já tinha falado isso. Então, vamos lá. Eu estou na equação, tá aqui, deixa eu ver onde eu estou, na 104, tá certo. Então, gente, é o seguinte, para uma partícula, se você fizer isso aqui igual a mr,
o que quer dizer sempre o momento de repouso? O que você colocar como momento de repouso, você tem que igualar a massa, né, vezes a posição do centro de massa. É sempre isso, é a dica, né? Então, por quê? Nesse aqui é a massa total, né? Vezes a posição do centro de massa. Então, sempre o momento de repouso, ou você pega cada massa e soma por cada, e multiplica por cada posição, ou pega a massa total, né? Multiplica pelo R de centro de massa. Então, dá para ver, por exemplo, que essa massa é igual a essa, porque é uma única partícula, não tem como a massa total ser diferente. Então, cancela, certo? Cancela aqui. Quando cancela, você descobre que o R é o próprio centro de massa, ou seja, não tem graça você calcular o centro de massa de uma única partícula, não tem graça, é a mesma coisa. Então, o que você faz? Bom, é só para poder você saber que o conceito existe lá, embora não dá um resultado diferente. Ele só vai dar um resultado diferente mais para frente. Então, a velocidade. A velocidade é aquele dr que eu coloquei lá em cima, né? Aqui, aquele ΔR, pequenininho, né? Com ΔT pequeno, faz um dr dt. Aí lá, cada um desses ΔR vai ter um ΔX, né? Vai ter um pedaço ΔX, né? Se você projetar isso aqui, né? Vai ter um pedaço ΔX, um pedaço ΔY e um pedaço ΔG. Então, aí você vai conseguir medir o dx, dt, o dy, dt, o dz, dt. Tá? Se você multiplicar pela massa esse resultado aqui, né, vai ter o momento linear. Então, basicamente é isso, não tem problema nenhum, né? Aquilo que eu acabei... Aí você pode detalhar aqui o dr dt, ó, que é a velocidade. Você coloca, aí você fala assim, bom, eu vou colocar a derivada para fora, incluindo os outros dois. Então, quem que aparece aqui é o S, que é o momento de repouso. Então, o que eu quero dizer? Que o momento linear, a primeira lei, ele é a derivada do momento de repouso. E a segunda lei é a derivada do momento linear. Então, vai derivando um após o outro. A primeira lei é a primeira derivada, a segunda lei é a segunda derivada. Então, é só para vocês perceber que o que está mudando de uma coisa para outra são as derivadas. Tá? E no final a gente vai fazer um resumo e fica bem claro. Então, ó, como o truque é sempre pegar o momento de repouso igualar a mr, que é a massa total vezes centro de massa, a massa total para uma partícula é a mesma, então você descobre que o R é o próprio centro de massa, não tem graça nenhuma com isso, mas é só para checar que está dando tudo certo. Bom, então o que é a posição de centro de massa? É o R, que é a mesma posição do corpo, é idêntico. Aí você volta lá onde estava a mesma situação, bom, já que é o mesmo centro de massa, eu vou lá e substituo, não tem problema. Então, quando eu substituo, aí eu falo assim, bom, então vamos derivar, né? Fazer aqui, já que eu coloquei a derivada completa, né? Vamos derivar em relação a m, em relação a e. Então, fica dm dt vezes r centro de massa, m dr dt. Bom, mas você sabe que é uma única partícula, tudo bem, mas então esse termo não vai aparecer. Mas é só para preparar vocês para saber que a partir de agora, você pode ser que você tenha uma massa que varia. E se tiver uma massa que varia, vai aparecer esse termo. Como essa massa aqui está constante, não vai variar, por enquanto está tudo certo. Então é um resultado também óbvio. Então fica assim, para uma partícula. Tá? Então, o que nós descobrimos nessa primeira parte? Que a gente está procurando o centro de massa, que foi colocado aqui, ó, entendeu? Estamos procurando saber quem é o centro de massa. Então, o centro de massa para uma partícula é a própria partícula. Então, o centro de massa está aqui. Certo? Não tem mistério nenhum. Agora, o que acontece com o centro de massa se você somar um monte de partículas? Né? E cada uma com uma massa diferente, é o que nós estamos mostrando aqui. M1, M2, M3, V1, V2, V3. Então, o centro de massa ele vai para algum lugar, né? Pode ir para cima de uma delas, ou pode ir para o meio aqui do vazio. Então, ó, não necessariamente o centro de massa, né, cai em cima de uma partícula. Tá? Então, por exemplo, se você tem aqui planetas, estrelas, galáxias, tivesse que calcular o centro de massa do universo, podia ser que não caísse em cima de ninguém, caísse no meio do espaço vazio, podia ser. Tá? É meio estranho pensar assim, mas é verdade. Bom, então, se eu quiser somar,
eu tenho que chamar o princípio da superposição. O que é o princípio de superposição? O que vale para uma, vale para todas, então a soma total é a soma de todo mundo, né? MI, RI. Então, o I é o índice que vai numerando as partículas de 1 até N. Como o MI aqui, ó, ele vai multiplicar cada uma das coordenadas, então MI vezes XI, YI. E aqui, ó, é aquele truque que eu falei, sempre igual a M total R centro de massa. E esse aqui, ó, é a somatória dos SIs, né? É a somatória desses SIs aqui. Então, aí, ó, fica fácil você descobrir quem que é centro de massa. Por quê? Você tem essa somatória e você vai pegar esse M que está aqui e dividir aqui embaixo. Que não aparece aqui no livro, né? Deixa eu ver onde que aparece. Ah, não, aparece mais para frente. Eu coloquei mais para frente essa equação aqui com o M para baixo. Tá? Só isso. Só vai aparecer mais para frente. Pensei que eu não tinha colocado aqui. Bom, então, e a velocidade? Olha, se eu estou multiplicando as massas, as posições pelas massas, né? A velocidade é a derivada da posição. Então, o momento vai ser a multiplicação das massas pela velocidade, que é a derivada desses que está lá. Bom, aqui. Aí eu quero usar o centro de massa nessa história. Tá, tudo bem? Vamos lá usar o centro de massa, então. Então, vamos ter que tirar essa derivada para fora. Né? Ó, esse princípio da superposição, a somatória, o total é a somatória dos individuais, né? Só ir somando, que é o MIVI, tá? Tiro a derivada para fora, ó. Tá? Aparece quem? O momento de repouso. Né? Aí eu divido, né? Ah, eu já achei que esse negócio aqui é 1 sobre M, né? Eu olhei aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ficou com M maiúsculo, mas não tem nada, não. Vou corrigir aqui, ó. Deveria ser um M maiúsculo para não ficar... Para você saber que o M total, né? M é M1 mais M2, né? M1 mais... É ruim escrever aqui, né? E assim por diante. Ok? Só por isso. Então, ó, sempre esse truquezinho de tirar para fora para poder evidenciar o centro de massa. Quando eu evidencio o centro de massa, a derivada agora pode ser a própria derivada, né? Passando esse M para cá, ó, do M, que aqui poderia ser maiúsculo, né? Não tem... Do M é centro de massa. E aí, ó, como eu sei que o M é a somatória do centro de massa, né? Aqui o M é a somatória das massas total, a derivada, né? Ela vai pegar somente a posição. Tá certo? Somente a posição. Eu estou corrigindo aqui no livro. Para a próxima edição, já não aparece com essa correção, com esse erro aqui tudo. Tá? Então fica o seguinte, ó. O momento de um sistema de partículas é a massa total vezes a derivada da posição do centro de massa, que é a velocidade do centro de massa. Tá certo? Então, bom. Tranquilo. Para que serve o centro de massa? Para não precisar fazer essa soma maluca aqui, ó. Certo? Essa soma toda aqui. Tá? Então, economiza o resultado. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o sistema de partículas, colar as partículas. O que eu vou colar? Porque eu quero que forme um sólido. Mas quando eu tenho as partículas coladas, o que vai acontecer? Cada partícula está uma pegadinha na outra. Ó. Então, fica infinitas partículas, uma pegadinha na outra. Então, a minha soma ela vai para infinito. Então, não tem como colocar um índice I para todo mundo, porque aí ficaria uma somatória ó, muito grande, n tendendo a infinito. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou fazer uma integral. Né? Por quê? Porque cada uma das coordenadas vai virar uma função, e aí a minha somatória aqui vai se transformar numa integral. Então, aquilo que eu falei, ó, isso aqui tudo é substituído pelo quê? Por um símbolo cobrinha. Aqui vai ficar a velocidade, que é o dr dt, e aqui vai ficar o dm, que é a variável de integração. Entendeu?
Então, a ideia é essa. Então, no contínuo, que a gente chama de material contínuo, que é o sólido ou o fluido, né? Ó, acabei de mostrar aqui, ó, que o símbolo está aqui, certo? Então, é uma integral. Se é o momento de repouso, ó, antes era uma somatória de RdM, aqui não. R delta M, agora é integral. Aí, ó, a posição do centro de massa, joga esse M para baixo aqui, ó. Aí você tem o centro de massa. Vou considerar ali na frente. Aí, ó, coloca aqui ds dt, né? Como sendo integral de dr dt. Vou jogar para fora. Porque eu só estou mostrando, né, que, ó, que integral de RdM é a mesma coisa. Né? Joguei para fora, ó. Daqui ela estava a derivada para joguei para fora. Para quê? Por que eu estou querendo jogar para fora? Para usar a ideia do centro de massa que está bem aqui, ó. MRCM. Certo? Para usar essa ideia aqui. Então, por isso que eu coloco lá. Então, tanto faz derivar antes como derivar depois, é a mesma coisa. Aí fica P integral de VDM, que é o que resolve no final das contas. O meu resultado aqui é, tirando isso aqui, é esse aqui. Então, como é que eu sei como que é o momento linear de um sólido? A primeira lei. A primeira lei para um sólido fica assim. O estado de movimento de um sólido é descrito dessa forma. Tá? Agora, se todo mundo no sólido tiver a mesma velocidade, né? Porque aí a gente fala que o sólido é rígido, né? Porque todos os pontos ligados vão para a mesma direção e têm a mesma velocidade. Agora, se o sólido não for rígido, alguns pontos vão para um lado, alguns pontos vão para o outro. Então, você não precisa integrar. Certo? Então, como a centro de massa é 1 sobre m, colocando m maiúsculo aqui também, só para lembrar. Né? Deixa eu corrigir aqui, porque também aqui no livro, toda vez que eu estou achando um erro, eu estou corrigindo. A próxima versão não tá com esse problema. Então, aqui vai ser o m grande, que é o m total, né? Senão confunde, né? E a velocidade do sólido? A velocidade de centro de massa. Por quê? Porque todo mundo está indo na mesma direção com a mesma velocidade. O sólido não se deforma. O que é um sólido que se deforma? É um sólido que você puxa ele para um lado, ele vai para o outro. Né? Então, aqui fica P igual a mv, centro de massa. Então, tá aí, simplificado o negócio. Da mesma forma que o anterior. Né? Então, ó, mudou alguma coisa? Não. Para uma partícula e para um sólido, mudou alguma coisa? Não. Mas o que a gente ganhou? A gente ganhou a ideia de que a gente sabe que um sólido, se ele não se deformar, não interessa ao restante. A gente tem um sólido, se ele não se deforma, só me interessa o centro de massa. Certo? Agora, se deformar ele, como é que fica? A gente vai ver na mecânica dos materiais 2. Aí se interessa a posição de cada ponto em relação ao centro de massa. Aí a gente vai ter que fazer uma outra análise. Tá? Mas, por enquanto, a matéria 1, né, é só isso aqui mesmo. Tá bom? Então, vamos ver como que seria o centro de massa, já que é o sólido rígido, conforme a forma que eles vão ter. Placas, por exemplo, placas, né? Então, nós vamos ter placas, nós podemos ter você fala assim, professor, mas placa interessa? Eu pego uma placa quadrada, eu já sei que o centro de massa está bem no centro, professor, o que eu vou fazer conta? Ah, mas se eu pegar uma placa triangular, você sabe onde está o centro de massa? Se o triângulo tiver um pouquinho tortinho para lá, né, ou o triângulo tiver retângulo, você sabe? Entendeu? Tem que calcular. E se for uma placa que tem um pedaço triangular e um pedaço retangular? Ah, você sabe desse, né? Aí você pode calcular desse. E dos dois juntos ao mesmo tempo. Onde vai estar? Tem que calcular. Certo? Então, essa é a ideia. Aí você aqui chama placas simples, placas compostas. Tá bom? Que cai na prova também. Tem que falar que cai na prova, porque senão o pessoal
Nem se preocupe em entender o problema. Mas cai sim, com certeza, tá? Bom, então vamos lá. Placa simétrica, você sabe saber onde é o centro de massa. Então, o centro de massa é uma coisa assim, ó, definida dessa forma. Por que é definida dessa forma? Tem duas componentes, uma de x e outra de y. Na verdade, ele começa com uma, né? Porque é um vetor. O vetor tem duas componentes, aí abre essa integral em duas, porque o dm começa a multiplicar tanto um quanto o outro. Certo? Bom, agora é o seguinte. Se eu tiver uma densidade, que o material é uma densidade constante, qualquer ponto dele, né, tem a mesma densidade. Então, esse aqui é uma definição, ó, que vale para o ponto. E esse aqui é o que vale para o todo de uma placa. Então, você pega uma placa aqui, certo? A densidade de um pontinho é igual desse pontinho, que é igual desse pontinho, que é igual da placa inteira. Certo? É por isso que ó, o dm vale para um pontinho. E o m sobre a vale para a placa inteira. Por quê? Porque dm é um tamanhozinho pequeno, né? E o m é o tamanho grande. Então, a área, né, é a área total. Certo? Então, se a placa, o dmdA é igual a m sobre a, o que quer dizer? A placa homogênea, todos os pontos são iguais. Então, como faz? Então, se todos os pontos são iguais, ele tem a mesma densidade. Se ele tem a mesma densidade, essa densidade é constante. Então, vai poder sair para fora da integral. Certo? É isso que eu estou querendo mostrar aqui. Se ele sai para fora da integral, ó, fica sigma sobre m, sigma sobre m. Mas quem quer sigma sobre m? Se você fizer sigma sobre m a partir daqui, ó, você vai ver que sigma sobre m é igual aqui. O inverso da área, né? Porque sigma é m sobre a. Então, ó, isso aqui é chamado de centroide, porque não depende da massa, só da geometria. E esse daqui é chamado de centro de massa. Então, ó, centroide é a mesma coisa que centro de massa, quando o quê? Quando a densidade for a mesma. Por quê? Vamos ver por quê. Se você tivesse uma placa, o centro geométrico dela estava aqui no meio. Mas se você fizesse uma placa que tivesse uma parte mais pesada que a outra, onde estaria o centro de massa? Estaria deslocado para um lado. Então, o centro de massa poderia estar aqui e o centroide está aqui. Não seria a mesma coisa. Mas quando a placa é uniforme, esse centro cai aqui. Tá? Então, veja a diferença de centro de massa para centroide. Centroide é a geometria. Centro de massa é dado pela quantidade de massa que está numa determinada posição. Ok? Então, vamos lá. Continuando aqui, deixa eu apagar aqui para não ficar borrado aqui, porque senão eu esqueço, salvo errado aqui e fica para a próxima turma, fica complicado. Bom, então está resolvido o problema do centro de massa. E a gente já sabe usar, né? Se eu der uma placa toda maluca jogada pela janela, vamos supor, atirei uma placa que tem um pedaço de triângulo, um pedaço de círculo, pela janela. Calcule a velocidade do centro de massa e a posição do centro de massa. Né? Um sistema de coordenadas aqui, né? Eu sapequei a placa para fora da janela, ó. Ela vai andar transladando lá na rua. E eu pedi para vocês calcular essa trajetória aqui, né? E calcular a velocidade. Então, você vai ter que determinar o centro de massa de uma placa, que uma parte é um triângulo, a outra metade é um círculo. Então, tem que fazer as duas coisas. Tá certo? Isso é só um exemplo, né? De que tipo de coisa que eu posso perguntar. Bom, agora, vamos ver corpos tridimensionais. O que muda nos corpos tridimensionais? Muda que aparece a coordenada z. Então, tem x, y, z, né? Aparece mais a coordenada z aqui. E tudo se repete. Só que eu faço a seguinte coisa, né? Agora que eu sei da placa e sei do sólido, eu faço um fio. Aí fica em 1D, 2D e 3D. Certo? É isso que eu quero, que vocês entendam em 1D, 2D e 3D. Então, a densidade unidimensional é massa por comprimento,
Densidade bidimensional é massa por área, ou superficial, e densidade volumétrica é massa por volume. Então, o centro de massa seria isso aqui, né? Para 1D, para 2D e para 3D. Certo? Aí vocês pensam o seguinte, professor, mas agora o que você está querendo colocar aqui? dx, dy, dz? Né? O dm aqui agora é x, dx, dx, dy, dx, dy, dx, dy, dz. Por quê? Né? Por que você não mantém o m aqui? Igual que você mantém? Está complicando aqui para nós, para quê? Está complicado? Não, porque é o seguinte, essa placa ela pode ser um retângulo, ela pode ser um disco. Isso aqui pode ser um cilindro. Ou pode ser uma barra. Então, ó, as coordenadas, pode ser uma esfera também. Né? Então, as coordenadas vai depender da forma geométrica. Então, essas coordenadas aqui, eu vou escolher. Se for cartesiana, um paralelepípedo, por exemplo, ou uma barra, eu escolho x, y, z. Se for um cilindro, eu escolho ρ, θ, z. E se for uma esfera, eu escolho a coordenada r, θ, φ. Então, eu vou colocar aqui conforme for as coordenadas, tá, da geometria. E eu estou escolhendo a geometria conforme o problema. Certo? Se as densidades forem constantes, sai para fora. Tá certo? E aí, fica 1 sobre L, 1 sobre A, 1 sobre A, 1 sobre V, 1 sobre V, 1 sobre V. Tá bom? Então, isso aí, vocês vão usar isso aqui para problemas que eu vou apresentar aqui ainda nesse livro aqui, mais para frente, né? Aqui é só dando a ideia. Cálculo de centro de massa de peças com geometrias variadas. Bom, então nós fizemos a primeira lei para todo mundo, vamos fazer a segunda lei para todo mundo. Partículas, sistema de partículas e sólidos. Por que a gente está fazendo isso? Né? Por que a gente sempre repete, volta, vai e volta, vai e volta? Para vocês fazerem um comparativo mental. Né? O que está mudando? Para que serve essa matemática? O que a matemática está pegando da realidade e está colocando na forma matemática? Está pegando da realidade que conforme o corpo, né, você escolhe a geometria e você faz uma integral se for um sólido. Né? É isso que a gente está aprendendo com essa ideia. Então, uma partícula, segunda lei. Então, vamos lá. Segunda lei. Então, a mesma situação se repete. Então, eu faço até a primeira lei e vou mais para frente. Porque se eu pedir na prova para vocês descreverem a primeira e a segunda lei, né, para uma partícula, sistema de partícula, então vocês sabem sair, né, da primeira lei e passar para a segunda. Então, na primeira lei, você vai só multiplicar m por v, que é o estado de movimento, como eu falei. Na segunda lei, você vai ter que derivar isso. Né? Então, você vê que o m é a derivada do repouso, momento de repouso. E a força vai ser a derivada do P. Então, se o P é a derivada de mr, então a força é 2 vezes a derivada de mr. Então, aqui, de novo, né, repete aquela situação do massa-centro de massa. Não precisava nem ter falado tudo isso de novo, né? Para uma partícula, a massa e a velocidade de centro de massa. A massa é única e a própria partícula. Agora, vamos para a segunda lei, né? Até aqui é igual. Então, o que eu tenho que fazer? Derivar esse treco aqui. Quando eu derivo, ó, dmv, dmdt, v, mv, dvdt. Isso aqui é o quê? A aceleração. Mas é uma só partícula, professor. Tudo bem, então é só para você saber que ia aparecer 2 termos, tira aqui, dá o 0, fica MA, tá certo. Então, segunda lei, uma partícula, F é igual a MA, primeira lei, E igual a MV. Então, aqui é a primeira. O 1 está aparecendo em 2. É a segunda lei. Certo? Agora, aqui aparece o S igual a MR também, né? Vamos chamar de zero lei, né? A lei zero, né? Porque aqui começa os outros, né? Pode chamar de zero lei, não tem problema não. Aí como é que fica? Ó, deriva uma vez, deriva 2 vezes, então em relação a momento de repouso é a derivada segunda.
Se eu posso derivar duas vezes aqui, ó. Então, é bom sempre fazer essas derivadas, porque aqui é a primeira derivada do P, que dá o P. Depois, deriva de novo para dar o F. Então, quando deriva, olha, aparece dois termos. Quando deriva de novo, aparece quatro termos, só que dois deles são iguais, ó. Aí eles se somam. Então, fica igual o produto notável, né? Quem lembra aí do produto notável, né? Quem lembra aí? Produto notável. Vocês sabem o que eu estou falando? Alguém sabe? Ou mudar o nome da minha época para cá? Lá na matemática. Alguém mudou o nome? Quadrado da soma, lembra disso? Não. Alguém viu isso? Como é o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, quadrado do segundo? Viram isso aí? Alô? Estão dormindo aí? Ninguém lembra, gente? Ou ninguém viu isso aí, produto notável? Alô? Lembra sim, professor. Ah, tá. Tudo bem, tem um salvou aí, salvou uma alma do purgatório. Glória a Deus. Ah, tá bom, ótimo, lembraram. Então, gente, aqui fica parecido, ó, é a derivada duas vezes do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais a derivada do segundo. Muito parecido. Tá bom? Então, lembra lá. É o quadrado da soma, o quadrado da diferença. Na diferença aparece um sinal menos. Aqui não é o caso, né? Então, aqui como se fosse a derivada, né? Certo? Bom, então agora preste atenção. O que nós ganhamos com esse aumento de conhecimento aqui? O nosso conhecimento está aumentando sempre um pouquinho mais, certo? Então, vocês começaram assim, ó, primeira, segunda lei, aí volta, primeira, segunda lei, aí vai mais um pouquinho, volta sempre assim, ó, é um conhecimento que eu vou fazendo em espiral. Eu vou sempre andando com mais uma informação, sempre usando a informação anterior, tá? Então, é isso que eu estou fazendo. Então, agora, vocês sabem sair do momento de repouso. Por exemplo, dou um problema lá que só tem um momento de repouso. Não tem mais nada. Aí eu peço o momento, a linear e a força. Como é que você sai dessa? Você tem que vir aqui no livro, que é consulta, a prova é com consulta, descobrir que você faz uma primeira derivada, encontra o momento. Né? A primeira derivada encontra o momento. Certo? E a segunda derivada, você encontra a força. Mas aí, professor, isso aqui você ainda está com uma única partícula, professor. Você esqueceu aí que você está com uma única partícula? Né, mas eu estou mostrando como é que vai ser lá no futuro. Né? Então, uma única partícula, tudo bem. Não tem massa que varia, né? A não ser que a própria partícula varie a massa. Então, esses termos vão anular. Né? Mas se não anular, tem três termos aí. Então, não quero que decore fórmula. Não fique aqui para decorar. Ah, professor, não decorei a fórmula. Consulta, ué. Não quero que entenda. Você entende o que é a fórmula? Entendo. Então, tá bom. Então, vamos lá. Agora, sistema de partículas. Segunda lei, sistema de partículas. Olha lá. Cada partícula tem uma massa, tem uma velocidade. O que vai acontecer? Vamos somar o momento de repouso. Cada M1, R1, M2, R2, M3, R3, M4, R4, M5, R5, e assim por diante. Então, vai ter um momento total, que é a soma, né? E vai ter um aumento de cada uma delas. Certo? Então, essa é a ideia. A velocidade. Cada uma tem a sua velocidade, a massa de cada uma multiplicando por cada velocidade, vai dar um momento de cada uma, aí que é a derivada da posição, né, que eu vou usar o truque de tirar essa derivada para fora, que é sempre o que eu estou fazendo, né? Tirar a derivada para fora, ó. E vou chamar isso aqui de SI, que é o momento de cada um, MRI, né? Esse é o momento de repouso total. Quando eu tirar a derivada para fora, ó, aparece quem? Aparece o SI, ó. RMI. Opa, mas aparece o momento de repouso, então significa que eu posso substituir por quem? Por centro de massa. Por quê? Porque é para isso que eu estou usando o momento de repouso. Toda vez que aparecer momento de repouso, ó, esse aqui eu divido por M, encontro centro de massa. Ok? Essa é a ideia. Então, de novo, esse M aí, ó, eu tenho que corrigir aqui, gente, no livro.
Quando é sistema de partículas, colocar um M grande, né? Que eu não coloquei aí. Certo? Deixa eu fazer mais uma anotação aqui. Corrigindo. Na próxima edição vai ficar melhor. Já não vai aparecer esses erros todos. Ok? Bom, então, gente, o que vai acontecer? Ó, derivada do centro de massa em relação ao tempo, vai calcular quem? O momento linear. E a velocidade de centro de massa é derivada no tempo. Agora, se eu derivar a velocidade, a força resultante, né, para um sistema de partículas é quem? É a somatória das forças individuais. Mas as forças individuais é a derivada de MVI, que é o P, que é o PI, né? Então, o que vai acontecer aí? Eu sei que força resultante é somatória de FI, que é igual a somatória de DPI dt, né? É isso que eu estou dizendo aqui, né? Que aqui é o PI, né? Tá? Aqui só ficou faltando o I, né? Foi um erro aqui de digitação, não colocou o I. Bom, aí, olha, eu uso o truque de tirar a derivada para fora da somatória. Aí quem que fica aqui, ó? Os, momento resultante. Momento linear resultante. Né? Então eu vou derivar em relação... Aí a massa, a força, né? Resultante é a derivada em relação ao tempo de quem? Do momento resultante. No final das contas é isso. Bom, momento resultante, eu dou uma olhada como que é ele, ó, é a derivada do S, que é a somatória derivada da somatória, que é isso aqui. Então, como o S essa é a derivada primeira, para a força tem que derivar isso. Então, se eu derivar mais uma vez, isso aqui vai para a derivada segunda. Então, esse passa para a derivada segunda, que é isso aqui. Olha lá, o que eu escrevi lá em cima aqui, ó. Aqui. Aí, ó, eu derivo uma vez, ó, se eu não considerar, ó, só se eu considerar a massa constante, aí que eu vai sumir esse termo aqui. Senão, vai manter esse termo aqui. Porque lá no sólido, você precisa manter, que pode ser que a massa varie, no fluido também. Então, vai ficar derivado do centro de velocidade de centro de massa, que é a aceleração do centro de massa. Aí, se eu usar esse aqui, ó, vai ter que derivar duas vezes. Derivando duas vezes, ó, aparece a derivada primeira e aparece a derivada segunda, para você mostrar que a situação é muito idêntica à anterior. Né? Aí você só vai cancelar esses termos se a massa for constante. Então, até aqui não tem problema, né, porque você sabe que você tem uma quantidade de partículas, né, a não ser que você esteja considerando um cilindro, por exemplo, com várias partículas lá dentro, ou uma ampola, ou sei lá, alguma coisa com várias partículas lá dentro, e de repente começa a entrar partícula, ou sair partícula. Aí a massa varia, aí você tem que fazer isso aqui. Por exemplo, uma traseira de um foguete, né, que está indo para Marte, aí, sei lá para onde. Um foguete, certo? Ele tem combustível aqui dentro, que está saindo para fora no jato, certo? Então, a massa do foguete está variando. Então, ó, tem que considerar esse termo aqui. Entendeu? Ó, agora vamos para o sólido, né? É claro, porque aí você está considerando que o foguete está expelindo um montinho de partículas. Né? Sólido.
Um sólido, o que vai acontecer? As partículas vão para infinito, porque é muita partícula. O índice vai ter que ser transformado numa função, e a somatória é uma integral. Mas nós estamos querendo o quê? A segunda lei. A primeira lei se repete, ó, integral é somatória e tal, eu não vou nem falar de novo, porque eu já falei, estou só dando um repeteco, né? Vamos derivar isso aqui em relação ao tempo, porque a segunda lei é a derivada em relação ao tempo. Centro de massa, de novo, aqui, corrige aqui, ó. Coloca uma massa grande, até agora estou fazendo isso aí e estou esquecendo de colocar essa massa grande, por isso que tem hora que dá uma confusãozinha aí nessas notações, tá? Toda vez que usar a somatória, né, já tem que lembrar que é centro de massa grande, né, que é a massa total, né? Você usa o M grande. Porque você está trabalhando com o quê? Com um sistema de partículas. Tá bom? Então, é porque eu usei a equação lá de uma única partícula e na hora de digitar, para a única partícula tudo bem, a massa é igual ao outro, né? Na hora de digitar eu copiei e colei, com preguiça de... esqueci de substituir. Bom? Então aqui é a massa grande. A massa total, que é a soma das pequenas massas, né? Ok? Bom, então, ó, massa grande aqui também. Tá? Deixa eu ver onde vai mais. 232, isso, massa grande aí também. Então, tá. Bom, aí a força, ó, o que é a segunda lei? A derivada da primeira. Então, ó, deriva aqui, ó. Hã? Aí a gente já sabe, né, que deu isso aqui, ó. Momento é linear integral de VdM, ó, sempre massa vezes velocidade, que deu aqui atrás, ó. Deu o resultado bem aqui, ó. Certo? Já sabe disso, que acabou de fazer lá embaixo, né? Então, você deriva essa integral aí, ó. Aliás, essa é a mesma coisa que isso aqui, que a derivada sai para fora, mas eu quero dizer assim. É o momento de repouso, massa, aqui, você pode chamar de massa total também, porque já é a integral, né? Certo? Massa total, pode chamar de massa total, não tem problema nenhum. Usar o M grande aí, né? Então, você pode obter o momento, a primeira lei pela derivada da lei zero, que é o momento estático, ou dessa forma aqui. A segunda vai ser a derivada da derivada. Aí, olha só. Se a derivada da derivada, vai derivar uma vez, aparece essa situação, deriva outra vez, aparece essa outra situação. E olha só, o que mudou lá da equação que nós tínhamos lá, ó, para essa daqui. Veja, aqui era M D2RM dt lá. Aqui, ó, aqui tem 2M, aqui tinha uma derivada segunda, não tinha uma integral, aqui multiplicava por R. Tá certo? Então, agora aparecem essas integrais. Então, é por isso que eu estou fazendo de pouquinho em pouquinho, para vocês comparar. Vou lá, voltar lá, para vocês comparar com essa daqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Oh, não quer apagar? Não quer apagar. Tá vendo? Ó, tinha uma derivada da massa, a posição, uma derivada da massa, uma derivada da posição, e uma derivada segunda da posição. Então, agora lá apareceu o quê? Uma integral aqui, uma integral aqui.
Certo? Então, pode ver lá. Eu quero que vocês decorem? Não. Eu quero que vocês entendam. Tá? Só esse termo do meio não mudou, não precisou mudar. Então, aqui precisou mudar. Voltando lá, só para vocês... Olha para esses dois termos, olha para esse DM, olha para esse termo com 2 aqui e esse DR, olha lá. Então, aqui, ó, apareceu uma integral aqui, né? Uma integral em DR. E aqui apareceu uma integral em DM, né? DM. Certo? Aqui não dá para desenhar legal. Se fosse na lousa, dava para fazer direitinho isso aqui. Bom, então, o que eu estou aprendendo com isso? Que quando eu tiver um sólido, as coisas que eram somadas viram integrais. Então, o sólido está sempre substituído, né, matematicamente por uma integral. Tá? Aí, se você considerar que a massa é constante, né, como eu sempre falo, volta tudo no que você já conhece, que é F igual a MA. Mas, antigamente, você não tinha aprendido com essas derivadas aqui, né? Você, no primeiro e segundo grau, você aprendeu F igual a MA e você ficou feliz, né? Mas é porque o seu sólido não mudava a massa. Porque se ele mudasse a massa, tinha que fazer do jeito que está aqui, e não F igual a MA. Tá bom? Agora, se você usar o centro de massa, olha lá, você não precisa fazer as integrais. Porque ó, vai ficar igual como se fosse uma partícula, por isso que eu coloquei lá, mesmo que não usa, né? E um sistema de partículas, fica igual. Você está usando o centro de massa. Então, para que serve o centro de massa? Economiza a conta, simplifica, é uma pergunta do questionário, né? Você não precisa fazer integral, porque tem gente que não gosta de fazer integral. Centro de massa, centro de gravidade, eu repito aqui a mesma coisa. Né? Só que agora eu vou usar a geometria, né? A segunda lei. Tá? Então, a segunda lei fica, ó, derivada segunda da massa vezes a posição do centro de massa. Tá? Então, aqui, ó, se eu souber quem é o centro de massa, e ainda lembrando, né, que esse M aí, ó, é o M grande, né? Que não tá, sempre eu esqueci de colocar, porque nós estamos falando de sólido, né? E a massa tem que ser total do sólido. Então, usa M grande. Certo? Deixa eu colocar aqui a correção. Tá, então aqui também é M grande. M grande. Essas correções todas aqui. Seria aqui M grande, né? Bom, então, se eu tiver uma geometria a considerar, então vai ter a densidade, dmdv, então ρ dv. Esse dv aqui você vai aprender se for um cilindro. Se for um paralelepípedo, ele vai ter uma forma de escrever. Se for um cilindro, vai ter uma outra maneira de escrever, dv. E se for uma esfera, vai ter uma outra maneira de escrever o dv. Tá? É por isso que eu estou destacando aqui. Mesma coisa para a segunda lei. Tá? Então, aqui é para a primeira lei. Tá? E aqui para a segunda lei. Ok? Bom, pessoal, então agora nós podemos fazer a rotação. Fizemos a primeira e a segunda lei para translação, primeira e segunda lei para rotação. Então, vejam só.
A rotação, uma única partícula girando, o que vai ter? Vai ter um momento linear, que é a velocidade vezes a massa, mas vai ter um momento angular, que é multiplicar pelo raio. Então, eu preciso definir, ó, posição, velocidade igual. Né? Só que agora, como ele está girando, a velocidade é ômega vetor R. Então, o momento linear, como é m vezes a velocidade, fica m ômega vetor R. Certo? E o momento angular, ó, é p vetor R. Ora, p vetor R, se esse p aqui, ó, é ômega vetor R, né? Pode ser esse, pode ser esse, pode ser esse, porque o m pode acompanhar aqui, ó, o produto, primeiro faz o produto, depois multiplica por n, pode acompanhar o R, como pode acompanhar aqui. Então, não faz diferença essa posição do m aí. Tá? Então, o que vai acontecer? Se eu substituir esse V vetor R aqui, ó, né? Porque vai ter um M, né? Melhor substituir, não esse, né? Vou pegar aqui, esse aqui. Esse aqui. Aqui, né? Então, vai ficar M ômega vetor R, vetor R. Então, vai ter vetor R duas vezes, tá? Então, prestar atenção nisso aí. Aí, ó, P vetor R é momento angular. Vocês vão usar a planilha que vocês têm, eu vou dar o P, ou vocês calculam o P, ou vou dar o R, vocês calculam. Aí, quando eu perguntar qual é o momento angular de uma partícula girando com massa de 10 quilos, um raio de 50 centímetros e uma velocidade tanto. Aí você vai ver as coordenadas da velocidade, as coordenadas lá do raio, né? Quando eu der a posição de cada coordenada, e vai fazer o produto vetorial. Dependendo da situação, você faz uma vez e faz mais outras vezes para calcular o momento linear, ou o momento angular, né? Então, ó, esse meu vetor R, ele sai de um ponto e vai para o outro. Só que ele aumenta de comprimento, né? Enquanto passa o tempo, ó, ele está daqui e vai para lá, né? Então, se ele sai daqui e vai para lá, o raio aumentou o comprimento desse tanto aqui, que é o dr. E aumentou o arco, né? Ele estava apontado para cá, agora está apontado para cá. Então, variou a direção com o ângulo. Né? Então, existe a variação no comprimento e a variação na direção. Então, essa aqui é a variação no comprimento e essa aqui é a variação na direção. Seria uma translação mais uma rotação. É por isso que ele é meio... Não é um círculo perfeito, né? Um arco aqui. Tem um pedaço de translação, um pedaço de rotação. Aí, ó, eu chamo de VR, o outro R ômega. Faço o produto vetorial, olha só, R vetor R vai dar zero, porque é produto vetores paralelos. E vai ficar R ômega teta, teta vetor R vai dar Z. Então, mr quadrado, ó, mr quadrado vai definir momento de inércia. Então, vai ficar mr quadrado, vai ficar I ômega Z. Então, isso para uma única partícula. Então, ó, para uma única partícula em rotação. Então, a primeira lei para uma única partícula em rotação está aqui, né? Certo? O cálculo dela como resultado está aqui. I ômega Z. Aí, olha só, como é que fica o esquema? Ó, a partícula vai girar, né? Deixa eu trocar de cor aqui, pegar uma vermelha. A partícula vai girar aqui, ó. Certo? Vai ter um vetor ômega aqui, um vetor R e uma velocidade V tangencial. Aí, o que vocês acham que vai mudar se eu aumentar o número de partículas? N partícula. Eu vou ter que somar. Só que, veja só, pode ser que uma partícula gira para cá, outra gira para cá, outra gira para cá, outra gira para cá. Aí vai ter um ômega I para cada uma, mas se todo mundo girar na mesma direção, vai ter tipo como é que fala? Um furacão, né? Por isso que eu mandei vocês assistir o vídeo lá do furacão. Certo? Todo mundo girando para a mesma direção, apontada à mesma velocidade angular. Então, esse é um caso mais complicado, esse é um caso mais simples, que a velocidade angular é a mesma para todo mundo.
Então, fica fácil fazer a conta, né? Ó, VI é ômega IRI, né? Ômega IRI, soma, certo? Aí, ó, o ômega I é o mesmo, não precisa, sai fora, ó, certo? Aí eu faço P vetor R, recompõe o R na direção da aumento do módulo e a variação da direção, né? Varia assim a direção, aqui varia o módulo, como vocês viram. Velocidade de translação, velocidade de rotação. Faço o produto vetorial entre eles. Esse termo se cancela porque o produto vetorial de dois vetores iguais é zero. Fica M RI ao quadrado, ó. Então, esse termo aqui vai ser chamado momento de inércia. Então, a primeira lei para um sistema de partículas, ela tem esses dois aspectos. Você tem igual a que tinha antes, a expressão é igual, ó, expressão igual, partículas, se comprar lá, ó, expressão igual, só que agora, aqui para sistema de partículas, o que aconteceu? Entrou um somatório. Entrou um somatório, é isso que eu quero que vocês entendam. Bom, se entrou um somatório, agora você já sabe a pergunta que eu vou fazer e o que vai dar. Se for um sólido, o que vai acontecer? Vai entrar uma integral. E é o que nós vamos ver aqui. Sólido. Tem jeito de um sólido girar um para um lado, um para o lado, um para o lado, outro para o lado, outro para o outro? Não. Porque o sólido está tudo coladinho. Então, todo mundo só gira para uma única direção. Tá? Então, a não ser que esteja torta, seja uma massa mole, né, que quando você começa a girar, ela não acompanha o movimento. Aí já é um sólido deformado. As relações são iguais, ó. Agora, ó, a primeira lei, né, para um sólido, é a primeira lei para a rotação no sólido. Não? O L eu coloquei mais para frente. Aqui. Não, aqui é sistema de partículas, né? Assim, mas porque eu estou somando e depois vou integrar, tá certo. Eu estou somando, né? Depois eu transformar isso aqui numa integral. Fazer o limite e tal, vai transformar numa integral. Então, a primeira lei vai aparecer, ó. Certo? Isso aqui vai ser transformado numa integral. Lá, faço tudo se fosse um sólido, um sistema de partículas, no final eu integro, né? Tem a velocidade radial e a tangencial. Aí aparece o momento de inércia, né? Então, o L, né, pelo que está escrito aí, vai ficar I, nesse momento de inércia, ômega, né, que essa integral aqui é momento de inércia, na direção Z. Então, fica igual para todo mundo. Quem que faz a diferença é isso aqui. Na partícula é só R quadrado M, no sistema de partícula é uma somatória, e agora é uma integral. Certo? Aí, esse negócio aqui, integral de R quadrado dm, tá? Ele vai ter placas retangulares, placas cilíndricas e placas esféricas. Então, vamos olhar, aliás, sólidos, não placas, sólidos, né? Retangulares, cilíndricos e esféricos. Então, vamos olhar primeiro para as placas, né? E R quadrado dm, como é que vai ser? Então, vai ficar, ó, o R, se eu fizer R quadrado, vai ficar x por y, x por x, x por z. Então, vai ter, ó, x quadrado, xy, xz, yx, y quadrado, yz, zx, zy, z quadrado.
Então, é como se fosse uma matriz com a diagonal O, com os quadrados. Esse aqui é chamado momento de inércia, e esses aqui de fora é chamado de produto de inércia. Tá? E aí, ó, se tiver uma densidade constante, vai sair para fora. Tá? Sigma dA para uma placa. E isso aqui vai aparecer muito agora daqui para frente. Ó. Esse tipo de coisa. Ó, produto de inércia, momento de inércia. Então, toda vez que aparecer o quadrado de uma coordenada com a área, quadrado de uma coordenada com a área, você já sabe que você pode trocar por um momento de inércia na equação. Ok? Então, aí você pode também falar, não, mas a densidade não é constante, eu posso até dividir aqui para baixo. Divide, né? Então, na física, o pessoal define o momento de inércia assim, né? Como está aqui. E na engenharia, o pessoal define o momento de inércia aqui, que é a mesma coisa. Eu estou fazendo as duas, porque quando você te estudar no livro que eu fiz pelo físico, pelo engenheiro vai estar assim, pelo físico vai estar daquele outro jeito. Então, é só para você saber que é a mesma coisa. Tá? Se o corpo for tridimensional, vamos lá. Vai acontecer a mesma coisa. Ó. X, Y, Z, Z, né? Parece um sistema de equações. Para Lx é y, LZ, XX vai ser dado assim. Ly vai ser dado assim, Lz vai ser dado assim. Então, você vai ter, generalizando agora, corpos 1D, 2D e 3D. Então, considerando as densidades, substituindo nos momentos de inércia linear, superficial e volumétrico, aí agora você pode calcular para cada um deles. Certo? Pode passar o lambda para fora, se for constante, o sigma se for constante, assim por diante. M sobre L, M sobre A. Né? Lá estava sigma rho, né? Lambda, sigma e rho. Certo? Então aí fica aí para placas, fios, placas e sólidos. Bom, então, você viu que na rotação agora apareceu para o sistema de partículas, sistema de partículas sólido, essa coisa chamada momento de inércia. E toda a primeira lei da rotação, né, ficou resumida isso aqui, ó. A primeira lei da rotação ficou resumida nisso, né? Certo? Agora vamos à segunda lei da rotação. A segunda lei da rotação, uma única partícula. Vamos lá. Eu vou até onde eu já fui, né? Que é a primeira lei, ó. Certo? Na verdade, a primeira lei ela começa assim, né? O P vetor R também pode ser. Pode chamar de P vetor R. Certo? Aí a segunda lei é a derivada da primeira. Não pode esquecer. Aí, ó, se eu já tenho I ômega... Opa, tá aqui, desculpa. Oh, tá arriscando tudo sem querer. Se eu já tenho I ômega, ó, é só derivar. O I é constante, né? A massa não varia, o raio não varia, porque está girando tudo em relação a um raio só. Então, só derivou o ômega. Derivada da velocidade e a aceleração angular. Então, a segunda lei está sendo assim. Aí, você quiser colocar que a derivada do momento angular é dt, você vai ter P vetor R, o P está na mesma direção da velocidade, né, porque P é igual a mv e dr dt é v. mv vetor v dá zero. Então, sempre o torque, né, é força vetor posição, né? Bom, um sistema de partículas, o que acontece? Cada um pode estar girando para um lado, tudo bem. Mas aí, olha, momento de inércia, aí você soma, né? Você tem a velocidade, faz aqui a somatória dos LIs, né? Porque os L estão assim. Faz aqui o produto, né? O V vetor R. Aí sobra a somatória disso aqui, ó.
A gente já tinha visto, né? Já tinha visto que um sistema de partícula é um momento de inércia somatório de mr quadrado. O r quadrado é mi, tanto faz. E que a primeira lei fica desse jeito. Mas agora eu avanço mais a segunda lei, né? Eu estou sempre repetindo a primeira e avançando a segunda. A segunda é a derivada do que está feito. E aí, ó, fica torque I alfa I. Tá certo? Bem, então, se eu quiser olhar como se fosse força com posição, eu tenho que somar, né? Ou eu pego o momento de inércia e multiplico por cada partícula, né? Esse, no caso, bom, mas o sólido, ele não tem uma velocidade angular diferente, né? Então, aqui, não teria esse I, né? Se fosse o sólido, né? Não, aqui ainda é sistema de partículas, né? Então, ainda tem. Ainda tem. Então, ainda tem esse aqui. Mas tem que somar, né? Deixa eu ver o que mais. Lá, MRI, ômega I. Agora, eu vou anotar isso aqui, porque, deixa eu ver, 377, né? Eu ia lembrar que tem alguns erros que está faltando algumas coisas aí. 377. Nossa, andei pra caramba. Tem que dar uma olhada aqui. Bom. Aí, né? Agora, um corpo rígido. Corpo rígido, todo mundo gira no mesmo lado. Não tem como fazer diferença. Aí vira tudo integral, né? A velocidade tem duas partes. Quando ela multiplicar pelo R, vai aparecer um R vetor R que vai se anular, e vai ficar esse outro pedaço aqui. Esse θ com esse R aqui vai dar Z, e aqui fica integral, né, de R quadrado dm com ômega, né? O ômega é o mesmo, sai para fora da integral, né? Ele sai para fora porque ele é o mesmo. Então, o momento de inércia já foi visto que é isso. E agora, né, segunda lei é a derivada dessa primeira, que é repetido, né? Que a gente já mostrou, vai dar I alfa, né? Aí, ou então você pode pensar, tudo bem, não, I alfa ou a derivada segunda de θ, que a derivada primeira de ômega, né, é alfa, e se tiver um ângulo θ é a derivada segunda de θ. Então é só uma outra maneira de mostrar também. Você pode usar o ângulo para tentar calcular. Então, I alfa está aqui, ó, né? Você pode derivar o ômega uma vez ou pode derivar o ângulo duas vezes. Certo? Tá bom? Aí vamos simplificar agora o problema. Vamos fazer um resumo. O que é massa? Massa, se eu considerar um RDM, o R tem que ser zero, porque o expoente elevado a zero dá 1. Então, você chama massa de momento zero. O que é centro de massa? É integral de R dm. Então, o expoente é 1. Então, se chama de primeiro momento. E momento de inércia, R quadrado dm, se chama de segundo momento. Então, os dois nomes são iguais. Ó, massa, momento zero, centro de massa, primeiro momento, momento de inércia, segundo momento. Vamos fazer uma simplificação completa de tudo agora. Quem estiver dormindo, acorda, pelo menos para pegar esse último resumo aqui, tá? Se entendeu esse resumo, entendeu toda a aula. Acorda aí, pessoal. Toma um café, acorda aí. Vamos lá. Então, translação, ó. Momento de repouso. A primeira lei deriva o momento de repouso. A segunda lei deriva o momento linear. Certo? Então, vai derivando daqui para cá.
Na rotação, no lugar de momento de repouso, tem momento de inércia. Certo? Só que isso aqui vai dar I ômega, né? A gente viu que isso aqui vai dar P vetor R, vai dar I ômega. Certo? E, ó, aqui deriva também. Então, MV, aqui poderia ser, ó, colocado assim, ó, M, ó, derivada de velocidade, aceleração. A, vetor R. Né? Porque MA é força. Aqui é P, vetor R, né? Como está escrito aqui. Nem preciso escrever mais. Está escrito aqui. Então, aqui o que pode dar? I alfa. Momento de inércia vezes, certo? Aceleração angular. Entendido aí? Não. Então, um dá I ômega, o outro dá I alfa, certo? Que é MA vetor R. Uma partícula. Um sistema de partículas. Faz, ó, esse vai ser a derivada e esse vai ser a derivada. Esse aqui vai dar o quê? I ômega. E esse aqui vai dar o quê? I alfa. Certo? Juntaram todas as ideias aí? E quem que é o I para esse caso? No caso anterior, o I é MR quadrado. Nesse caso, é a somatória. Que é o I que está aqui, ó. E se for, ó, primeira e segunda lei, né? Primeira e segunda. E a terceira lei, né? Ação e reação. Esse aqui não muda. Aqui numa translação é força e rotação é torque, ou momento fletor, como se chama também. Força, o momento fletor. Certo? Para ver rotação, o que tem que acontecer? Tem que ter um ângulo entre o momento linear e a posição, para poder ter uma rotação. Então, a mesma coisa aqui, ó. Tá? Então, a massa, né, a gente chama de momento zero, porque a posição elevada a zero vezes MI da massa, né? A mesma coisa aqui. Então, tudo aqui é a mesma coisa anterior com somatória. Se for um sólido, é tudo trocado por integral. Então, essa derivada vai para cá e essa derivada vai para cá. Aqui é VDM, ó, aqui passa para ADM. De R passa para V, de V passa para A. O momento de inércia é integral. Esse aqui pode ser igual a I ômega, né, também. E esse aqui pode ser igual a I alfa. Ok? Então tá aí, gente. Terminada a matéria, feita a revisão de translação e rotação. Professor, o que o senhor vai pedir para nós? Alguns exercícios simples, né, de como calcular o momento de inércia, como calcular o momento linear, a força resultante, certo? E onde que eu vou usar isso aí para frente? Vai usar da seguinte maneira. Então, já tem um exercício aqui, uma lista de exercícios, né? E você entende os 3 conceitos da física, espaço, tempo e matéria. Você explicar os conceitos da velocidade e aceleração, a primeira e a segunda lei, representar ela matematicamente, né? Aí tem um problema aqui, uma bola com uma massa bate num taco, né? Aí tem uma força e a velocidade aqui, a duração da interação, quanto que é a força, segunda lei, né? Aqui entrou um conceito de tensores, esse exercício aqui está no lugar errado, ele tinha que ir lá para o capítulo de tensores, né? Esse aqui é o capítulo 3, ele tem que ser capítulo 2, né? Então caiu aí no lugar errado, não tem nada não. Bom, aqui a posição, ó, eu dou a posição, você deriva a primeira vez velocidade, multiplica pela massa, encontra o momento, deriva a segunda vez a aceleração.
Como representa o momento angular em 3 dimensões? Dá para você fazer. O tórico, também para você fazer. Como você decide um centro de massa? Com um sistema de partículas, como é que fica? Momento de inércia, com o sistema de partículas, o que acontece? Então, são essas perguntas, entre todos os cálculos que podem ser feitos, que pode cair na prova, na revisão de matemática e na revisão de física. Tá bom? Então, agora, o próximo capítulo é a matéria em si, né? Que é o ponto material no plano e no espaço. Então, a própria matéria de mecânica dos materiais, ela começa agora. Eu estava fazendo uma revisão, né, para deixar todo mundo ciente das leis da física, porque pode ser que vocês não tenham aprendido dessa forma, não sabia que existia 3 derivadas na segunda lei, que normalmente o professor de física 1, física 2 não vai ensinar isso. Então, eu fiz uma revisão colocando um pouquinho mais de alguma coisa que vocês nunca tinham visto, certo? Porque aí nós vamos usar tudo isso daqui para frente e a matéria começa agora. Então, está encerrada essa aula de hoje. Se alguém tiver alguma pergunta, vamos interromper agora e vamos ver aí o que vocês estão com dúvidas. Alguma coisa que viram na aula aí, não gostaram, não compreenderam, pode perguntar. Então, ó, todo o livro, esse PDF aí, ele está todo detalhado. Então, vocês não precisam... Se quiser repetir as contas no caderno, repete. Quem quiser copiar as partes importantes, repete. Mas a ideia é a seguinte, você vai e volta no livro e entende a equação e sabe qual usar conforme a pergunta, porque conforme a pergunta são os dados que eu dou, você tem uma equação específica para cada situação. E aí, pessoal? Alguma pergunta aí? Alguma dúvida? Está todo mundo sabendo tudo mesmo? Olha aí, não vamos decepcionar. Professor, eu tenho uma pergunta ali. Oh, Com relação ao I-alfa e ao I-ômega. Eu não entendi muito bem o que eles significam, professor. Tipo, eles significam a mesma incógnita, o mesmo termo não. que o... Então vamos pegar assim. Você já viu a vitrola? Vitrola girando, né? Vitrola de antigamente. Então, veja só. Você pega o braço da vitrola para tocar uma música, né? E a vitrola gira. Veja só, a velocidade angular do disco é a mesma em qualquer ponto, né? Senão, a música, se dependesse do raio, quando tivesse na borda, estaria tocando uma música mais rápida, quando tivesse por cento, estaria tocando mais devagar, né? Então, a música, ela toca do mesmo jeito, tanto faz a música estar no centro do disco, né? Como a música está na beirada do disco. Já viu isso, né? Então, significa que a velocidade angular é a mesma. Então, a vitrola, ela está girando com velocidade constante. Então, esse é o ômega, certo? Ômega. Agora, se a vitrola acelerasse, aí seria o alfa, que é a aceleração da velocidade. A mesma coisa de um carro. Um carro, ele está andando. Agora, se ele acelerar. Entendeu? Um é velocidade e o outro é aceleração. O que é o segundo? A aceleração é a variação do primeiro. Se o primeiro não variar, o segundo não aparece. Tá certo? Então, o alfa é a variação da velocidade angular. A aceleração é a variação da velocidade linear. Então, no caso do ômega, é uma vitrola girando, né? E o alfa seria uma vitrola acelerando. Conseguiu entender? Isso, mas aquelas equações lá, você igualou eles a I ômega e alfa, né? Não. Um I ômega é quando é o momento angular, é a quantidade chamada momento angular. Quando é I alfa, é a quantidade chamada força. Agora entendi, Tá. beleza. Entendeu? São duas quantidades diferentes. Aí uma você está calculando quando você quer saber o estado do movimento. E o outro quando você quer saber quanta força você precisa para produzir aquele estado. Quanto de força você tem que colocar. Essa é a diferença. Mas muito boa a sua pergunta. Se alguém tiver alguma dificuldade, tirando esses errinhos aí que é da digitação, de trocar o M por a massa por M maiúsculo, quando é a massa total,
né? Eu acho que não tem problema. Eu fui captando aqui, eu vou ter que ler de novo aqui esse capítulo, vendo onde que é que a anotação falhou, né? Para dar uma mudada com vocês. Mas foi muito, muito boa pergunta. Alguém mais tem alguma coisa? Eu vou deixar, eu só paro de gravar quando vocês fazem todas as perguntas, porque às vezes a dúvida de um é a dúvida de outros. Então, quando alguém que faltou na aula for assistir, o cara já fez a pergunta, então já tira a dúvida. Olha, gente, então, eu fiz uma tabelinha no final, né? Para vocês verem que cada linha daquela tabela é uma seção que foi estudada. Seção 3.5, 3.6, 3.7, 3.8. Né? Então, ali, você vai guardar aquela tabela, né? Até como cola aí na hora da prova, né? Não vai ter consulta mesmo, então não tem problema. Só não quero que cola um do outro. Né? Mas pode consultar o livro, não tem problema nenhum. Consultar a apostila, consultar o que puder. Tá bom? Posso desligar então aqui? Ninguém vai fazer mais pergunta? Só mais uma, professor. Então, desculpa. Pode fazer, ótimo. Professor, nos questionários da lei de Newton lá, tem uma pergunta sobre o momento, para ver o momento de rotação, né? Movimento de rotação. Tem entre o momento linear e o raio vetor posição, né? Fala que tem que ter um ângulo, né? Tipo, em algumas literaturas eu encontrei que seria de 90 graus, faz sentido isso ou pode ser 90 graus que você vai desenhar um círculo perfeito. Então, vai ter só uma rotação pura. Agora, se o ângulo for um pouquinho diferente, ele arrasta e gira. Então, tem uma parte de translação e outra de rotação, entendeu? Então, quando o ângulo não é 90 graus, ele tem uma parte de translação, uma parte de rotação. Então, ó, arrasta e gira. Se for só 90 graus, ele só gira. Entendeu? Mas é isso aí mesmo, do jeito que você falou. Tá? Tem que ter um ângulo, porque vai ter uma parte de translação, outra de rotação. Mas se for 90 graus, é só rotação pura. Tá? Se não tiver ângulo, ó, tá vendo essa caneta aqui? Ó, puxa a caneta na mesma direção da caneta, ó. Translação, ó. Agora, se eu puxo a caneta numa direção inclinada, ó. Tá vendo, ó? Ela anda e ela gira, ó. Entendeu? Ó. Então, esse aqui é o raio e esse aqui é o V. Ó, o V. Né? Não é R vetor V? É R vetor V, ó. Tá bom? Beleza, professor, compreendi já. Muito obrigado. Que joia, ótimo, muito bom. Então, gente, entendam o problema. Ó. Esses exemplozinhos da caneta aqui é uma coisa que vocês têm que raciocinar, colocar para pensar. A conta é depois. Né? A conta ganha ponto, ganha nota, mas se você não entender, você não sabe fazer a conta. Então, entenda primeiro, né? Porque depois você tendo a fórmula, entendendo a equação, você sabe calcular. Tá? Porque senão vira decoreba. Você coloca os números lá, não sabe se deu certo, se deu errado. Bom, então, vou desligar aqui. A aula aqui ficou com não sei quantas horas já tem aqui de aula, mas aí vocês podem colocar naquela velocidade duplicada lá, não tem problema não, eu não ligo não. Tá bom? Para ficar minha voz fica mais rápido, mas não tem problema não.